Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 25 e 26, que dizem: Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a chegada do apóstolo Pedro à casa de Cornélio, um centurião romano, gentio, pagão, e os primeiros desdobramentos, o que ocorre aqui. A primeira coisa que acontece é que Cornélio, como ele havia recebido uma visão de um anjo, dizendo a ele que ele deveria chamar Pedro, então Cornélio ficou tão impactado com essa visão, tão impressionado, tão maravilhado, que quando Pedro chega, primeira coisa, um anjo ele tem uma visão que fala de uma pessoa chamada Pedro, que mora numa cidade tal. E essa pessoa existe, realmente existia, e ela veio. Então Cornélio ficou embasbacado, ficou maravilhado, ficou até assustado, e talvez sem saber o que fazer, talvez já numa resposta comum do paganismo, ele se prostra diante do apóstolo Pedro e começa a adorá-lo, quase como se fosse uma divindade ou um semideus, enfim. Como romano que ele era, tinha essas concepções de vários deuses, de semideuses, etc. Ele começa a adorar o apóstolo Pedro, achando que ele fosse uma figura como essas, ou uma figura angelical ou algo do tipo. Enfim, a reação dele foi essa, adorá-lo. A reação do apóstolo Pedro é firme, carinhosa, mas firme, e deixa bem claro: por favor, levante-se, porque eu sou homem como você. Então essa é uma coisa que nós devemos recordar sempre. Existiram homens na face da terra, homens e mulheres, que vivenciaram a fé de uma maneira maravilhosa, que são chamados de profetas, de santos, de grandes reis, etc. Mas todos eles são seres humanos, todos eles são criaturas e, portanto, não merecem adoração. O ser humano merece respeito, merece que você o admire, siga o seu exemplo, mas não passa daí. Isso não é alguém que você vai cultuar, ou adorar, ou se prostrar, ou mesmo fazer orações a esse indivíduo, porque nas Escrituras não existe isso de você orar a uma pessoa. Você ora a Deus, você pede a Deus, você vai até Ele, porque Ele é quem pode lhe dar o benefício, a intervenção sobrenatural, e Ele é quem mais se importa, Ele é o seu Pai. Você vai conversar com um indivíduo, por mais bondoso, legal que seja, em vez de conversar com seu pai. Não, você conversa com seu pai. E segundo ponto, que são pessoas que partiram. Então, a gente não conversa com mortos. Isso é algo que a Bíblia chama de necromancia e nos adverte a não irmos nessa direção. Porque tudo isso, queridos, mesmo que a pessoa tenha a intenção de fazer isso, sem adorar e vendo a pessoa, como um ser humano, isso é frágil. O ser humano, a tendência do ser humano é, com aquilo que ela ora, com aquilo que ela se coloca nessa posição, ela começa a cultuar. Isso pode ser algo imediato, mas às vezes, em geral, pode ser até um processo lento. E um processo que às vezes a própria pessoa se auto-engana. Não se esqueçam disso, queridos. Nós nos auto-enganamos. Então a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. A gente tem que se precaver e se examinar. E seguir o que as Escrituras nos ensinam, o que os apóstolos ensinaram, os profetas ensinaram. Ou seja, adore a Deus. Porque os outros são seres humanos. Como a Bíblia diz, todos pecaram. Todos os profetas, a Bíblia relata pecados de todos. Todos pecaram e todos carecem da misericórdia de Deus. Perfeito só há um, que é Jesus Cristo. Inclusive, muitas vezes, nesse afã de ter os heróis da Bíblia, os santos, os profetas, que tudo bem você ter exemplos, mas nesse afã de elogiar tanto, de admirá-los tanto, acaba colocando no pé de igualdade com Jesus.
E parece que Jesus é mais um no panteão de heróis da Bíblia. Quando, assim, a diferença entre Jesus e qualquer santo, apóstolo, profeta, assim, é gigantesca, é total, não dá para se comparar. Porque Jesus é Deus encarnado. Ele é perfeito. Ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ele é o Verbo, ele estava com Deus, era Deus e tudo que foi feito por intermédio dele. Então, ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Agora as pessoas na hora de contar as histórias, parece que Jesus é mais um dentre tantos. Ou quando o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, ou Tiago, ou Isaías, ou Jeremias fala alguma coisa e a pessoa compara com uma fala de Jesus, às vezes ela diminui a fala de Jesus para colocar a frase ou a expressão daquele profeta ou santo em pé de igualdade. Mas, ou nós somos cristãos e entendemos Jesus como Deus encarnado, como a revelação completa, ou a gente cria a nossa própria religião. A minha religião é tal. Mas não chame de cristianismo, não chame de evangelho. Que é o evangelho ao qual os santos, os apóstolos e profetas se submetem e pregavam. Eles não aceitariam hipótese nenhuma se colocar em pé de igualdade. Ah, mas quer dizer que então o apóstolo Pedro pode ter falado algo errado? Mas claro que sim. No próprio livro de Atos nós vamos ver o apóstolo Paulo repreendendo o apóstolo Pedro por uma falha grotesca dele. E quando haver uma divergência, uma suposta divergência ou uma divergência real entre uma fala de Jesus e uma fala de quem quer que seja, não interessa quem, e uma fala de quem quer que seja, seja nas Escrituras, seja em algum livro que você goste muito, ou algum autor que você goste, entre Jesus e qualquer um, fique com Jesus. Simples, claro e evidente, porque é isso que as Escrituras ensinam, os apóstolos ensinam, os santos ensinam, os profetas ensinam, fique com Jesus. Aí talvez você, melhorando o seu entendimento daquela frase de Jesus, se aprofundando, depois talvez você compreenda aquela frase do outro que disse, sendo, por exemplo, das Escrituras, talvez nem haja uma divergência. Mas, por favor, não rebaixe a fala de Jesus para encaixar na sua interpretação atual da fala de um outro. Fique com Jesus, por favor. E depois vá adequando a fala dos outros à de Jesus. Não faça o inverso. Fique com Jesus e os outros que corram atrás, porque é Jesus na frente. Ele que é o Deus. Ele que é o principal. Ele que é o soberano, o único, o criador do universo, pelo amor de Deus. Então Pedro ele se nega a receber a adoração, pois ele sabe que é humano e pecador. Agora, isso ocorreu em outros lugares das Escrituras. A gente vê em Atos 14, por exemplo, em que Paulo e Barnabé realizam um milagre e a multidão se impressiona tanto que começam a adorá-lo, adorar Paulo e Barnabé, e chamam ele de nome de deuses gregos. O apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé ficam escandalizados, rasgam as suas vestes, saltam no meio da multidão e dizem: amigos, por que vocês fazem essas coisas? Nós também somos homens. Então veja como Pedro não aceitou a adoração, Paulo também não aceita a adoração, nem Barnabé. Ele fala: nós somos homens de natureza semelhante a vós e vos anunciamos o evangelho para que destas práticas vãs vocês se convertam ao Deus vivo. Então veja, qualquer um que adorar um santo, um profeta, ou quem quer que seja, está cometendo um aviltre contra esses santos e profetas que negavam isso, rejeitavam isso e dizendo: olha, a gente prega para vocês, para que vocês abandonem essas práticas pagãs vãs, vocês abandonem essas práticas pagãs vãs e se voltem para o Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra, que vocês se voltem para o evangelho. Então Paulo não aceita, Pedro não aceita e os anjos não aceitam. O apóstolo João cometeu o mesmo erro duas vezes lá no livro de Apocalipse. Está em Apocalipse 19 e Apocalipse 22, em que ele fica tão maravilhado com a grandeza das revelações que ele se prostra para adorar um anjo. Ele estava tendo uma visão, um anjo esplendoroso, glorioso. Claro que ele ficou tão impressionado que ele começa a adorar o anjo. E o anjo diz para ele:
olha, não faças tal coisa. Não faça, simples e direto. Não, essa é uma frase para mim, para você e para todos. Até em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, como essas coisas são sutis e entram e acabam estragando muita coisa, que pode até começar com boas intenções, mas estraga. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 2 que alguns cristãos estavam começando com adoração a anjos. Adoração a anjos. Práticas pagãs vãs. O que um anjo diz ao apóstolo João lá em Apocalipse 19? Ele diz, que resolve tudo. Olha, não faças tal coisa. Não faças tal coisa. Por quê? Porque eu sou um conservo teu e de teus irmãos. Sou um servo como você. Sou um conservo teu e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Olha como é simples e claro. Você vai orar? Ore a Deus. Você vai adorar? Adore a Deus. Você vai cultuar? Cultue a Deus. Você vai decidir entre a fala de um ser humano e a de Deus? Escolha de Deus. Deus, irmãos. Deus, será que a gente não consegue entender quem é Deus? E quem são os outros? Adore a Deus, cultue a Deus, ore a Deus, louve a Deus. Pois é isso que as Escrituras, os santos, os anjos, os profetas, todos falam. E uma segunda vez, para você ver como isso é frágil, como nós somos frágeis, como isso é sutil, como isso é escorregadio. Então, por isso temos que ter cuidado. O apóstolo João, uma segunda vez, isso depois de andar anos com Jesus, de ser um apóstolo, ser cheio do Espírito Santo, escrever o seu evangelho, escrever as suas cartas, e no livro de Apocalipse ele cometendo esse erro pela segunda. O anjo já tinha falado, não faças tal coisa, adore a Deus. E uma segunda vez ele comete esse mesmo erro. Está lá em Apocalipse 22. Ele se prostra para adorar o anjo e ele diz, o anjo diz, olha, não faças tal coisa. Repete, não faças tal coisa, pois eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Não é óbvio? Isso é óbvio, evidente, que a nossa adoração tem que ser prestada a Deus. E para não ficar apenas na fala dos anjos, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, o próprio Jesus diz isso. O próprio Jesus diz lá na tentação do deserto, em que Satanás pede adoração a Jesus, que Jesus se prostre, olha, adore a mim e eu te darei todos os reinos da terra. O que Jesus diz? Retira-te, Satanás, porque está escrito. Veja como está escrito. Está escrito, é o que a Bíblia diz. Os santos dizem, os profetas dizem, os apóstolos dizem, eu estou insistindo nisso para deixar claro que são eles mesmos que dizem isso, eles mesmos que recusam, não aceitam isso. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Existe alguma dúvida nesse verso? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Quem disse isso? Jesus. Reafirmando ao que as Escrituras no Antigo Testamento já havia dito. Então, o Antigo Testamento diz, o Novo Testamento diz, Pedro diz, Paulo diz, Barnabé diz, os anjos dizem, Jesus diz, as Escrituras dizem. Meu Deus, será que precisa de mais alguém falar alguma coisa? Agora, para trazer um ponto que de vez em quando eu menciono, que não trato tanto desses temas teológicos, procuro fazer algo mais para a vida e tudo, mas existem alguns ramos que querem dizer não, que Jesus foi o principal, foi o maior, foi o Messias, foi o Filho de Deus, mas não é Deus. Agora, de tudo isso que a gente comentou, existe um que aceita adoração, que é Jesus. Você vê como isso é mostrado. E o próprio Jesus que diz, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E Jesus, ele aceita a adoração. Ele aceita quando as pessoas prostram diante dele, quando adoram ele. Existem várias ocorrências disso, mas Mateus 8, verso 2, por exemplo, diz que um leproso o adorou. Em Mateus 14 diz que quando Jesus acalmou uma tempestade, os que estavam no barco o adoraram e disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Colocando ele e o Pai em igualdade. Não um filho qualquer, mas filho mesmo. Ele em essência com o Pai. Jesus aceitava a adoração. Por quê? Porque ele que dizia que somente a Deus deve ser adorado e ele recebe adoração, ele mesmo está mostrando nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua ação, a obviedade de que ele era Deus e por isso ele aceitava a adoração.
Por isso que ele perdoava pecados, por isso que o dedo de Deus estava entre os homens quando ele expulsava demônios, por isso que ele pôde pagar pelo pecado de toda a humanidade. Então que a gente se guarde, queridos, dessas sutilezas espirituais que podem corromper a alma humana e nos afastam do Deus vivo e nos levam a práticas vãs. Então, não faça tal coisa. Adore a Deus, porque está escrito: somente a teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás cultos. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.